Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar sobre a legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, nós retomamos o assunto da semana passada, que diz respeito a ECD, certo? Então, a escrituração contábil digital, principalmente em relação à escrituração do ano calendário 2022, exercício 2023. Nós estamos recebendo algumas consultas sobre a prorrogação do prazo da ECD. Então, deixar claro que até o momento não há nenhum ato da Receita Federal quanto à prorrogação do prazo da ECD. A ECD, o prazo normal dela, previsto em legislação já há vários anos, é no último dia útil do mês de maio do ano seguinte. Então, a ECD do ano calendário 2022, assim como a ECD dos eventos especiais de cisão, fusão, incorporação ou extinção, ocorridos entre janeiro a abril de 2023, o prazo legal é o último dia útil de março de 2023. E há outras questões também. Uma pergunta que nós recebemos, empresa do lucro real que não auferiu receita em 2022, está obrigada a entregar ECD? Sim. Todas as empresas optantes pelo lucro real, independente de ter auferido receita, independente de ter distribuído lucros, elas estão obrigadas à entrega da ECD, pelo fato de serem tributadas pelo lucro real. Diferentemente com as empresas do lucro presumido. Então, as empresas do lucro presumido têm aquelas que são optantes pela escrituração do livro caixa, então elas não mantêm a escrituração contábil regular e elas podem distribuir lucros, até o montante do lucro presumido deduzido dos impostos incidentes, que seria o imposto de renda, PIS, COFINS e a contribuição social. Então, deduzido esses impostos, pega o lucro presumido, o que sobra é o que pode ser distribuído aos sócios. Se por acaso a empresa distribuiu o lucro em montante superior ao lucro presumido deduzido dos impostos, então ela fica obrigada a apresentar a ECD se ela mantiver essa distribuição como sendo de lucro, porque o lucro que ela oferiu, efetivamente contábil, foi superior ao lucro presumido deduzido dos impostos. Uma outra opção seria, se a empresa não quer fazer a escrituração para comprovar a existência de lucro, então esse excedente fica sujeito à tributação pelo imposto de renda na fonte, mediante a aplicação da tabela progressiva prevista para as pessoas físicas. Nós temos também, ainda com relação à ECD, questionamento sobre as SCP. Então, a sociedade em conta em participação, elas, muito embora todas as atividades, as operações, sejam praticadas em nome da sócia ostensiva, uma vez constituída a SCP e o negócio sobre o qual a SCP foi constituído estando sendo realizado, essa SCP tem que ter uma escrituração própria, E a ECD dessa escrituração vai ser entregue no CNPJ da SCP. Vai ser apresentado uma ECD em separado da ECD da sócia ostensiva no CNPJ da SCP. Por óbvio que essa SCP, ela fica obrigada à entrega da ECD se há nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas, ou seja, se ela for optante pelo lucro real ou se distribuiu lucros em montante superior ao lucro presumido deduzido dos impostos. Então, com relação, assim, à ECD, mais uma vez, frisamos, não tem nada quanto à prorrogação até o momento, embora nos últimos 3 anos a Receita Federal tenha prorrogado em função de pandemias, mas até o momento não tem nenhuma previsão de prorrogação. E o prazo, então, como já reprisamos, é o último dia útil do mês de maio de 2023. Com relação agora, ainda seguindo na legislação federal, nós temos também agora para o último dia útil de maio o encerramento do prazo para aquelas pessoas jurídicas ou pessoas físicas
que estão litigando ainda com a Receita na esfera administrativa, né? Que é o prazo para adesão ao programa do litígio zero. Então, todas aquelas pessoas jurídicas e pessoa física que possuem dívidas que estão no contencioso administrativo, ou seja, dívidas que estão autos de lançamento, que estão impugnados junto à DRJ, ou que ainda estão na fase, no âmbito do CARF, esses débitos, eles podem ser objeto de regularização mediante transação através do programa Redução de Litigiosidade Fiscal, programa chamado Litígio Zero. O prazo para adesão a esse programa era março, e a Procuradoria com a Receita prorrogaram para o último dia útil de maio. Então, os contribuintes, caso algum contribuinte esteja aí com dívidas junto à Receita Federal ou Procuradoria que estão sendo discutidas no âmbito administrativo, podem rever lá e analisar, ver as vantagens para incluir esses débitos no programa do Litígio Zero, que se encerra agora no último dia de maio. Então, com relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência aí com o colega Luiz Antônio e depois com o colega André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar as alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. As notícias com maior destaque desta vez são as que dizem respeito aos novos programas de autorregularização promovidas pela Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 11 de maio, a Receita Estadual está lançando um novo programa de autorregularização preventiva. O objetivo do programa é identificar divergências na utilização de créditos de ICMS em transações realizadas por estabelecimentos do segmento de supermercados e alimentos. Com isso, está sendo oportunizado aos empresários desses segmentos a regularização das pendências até 30 de junho de 2023, desde que seja efetuado o recolhimento do valor do ICMS, não havendo atendimento por parte dos contribuintes, ou seja, persistindo as divergências, a empresa ficará sujeita à abertura de procedimento de ação fiscal com imposição de multa de ofício, isto através de autos e lançamentos lavrados especificamente para esse fim. O período de constatação dos levantamentos realizados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, nos quais foram identificados tais divergências, foi entre 1º de março de 2019 e 31 de dezembro de 2020, exatamente no período em que o ajuste da substituição tributária foi obrigatório conforme previsto no regulamento do ICMS, livro 3, artigo 25A. As instruções, ou melhor, as infrações, estão vinculadas especificamente ao período em que era permitido ao contribuinte varejista apropriar todos os valores do ICMS substituição tributária, o chamado imposto presumido, mediante lançamento na escrita fiscal, na escrituração fiscal digital, do SPED, por ocasião da entrada das mercadorias e assim como também nos valores do ICMS substituição tributária das operações de saídas que também tinham a designação de imposto efetivo, lançando-os também diretamente na escrita fiscal, nos registros correspondentes à subapuração do ICMS, procedimento esse que foi extinto a partir de 1º de janeiro de 2021. A outra notícia
de autorregularização também no dia 11 de maio, que consta no site da Secretaria da Fazenda, alcança divergências, inconsistências e outros eventos que possam resultar em pagamento a menor do imposto, do ICMS, especificamente em operações envolvendo preparos líquidos para refrigerantes e chá gelado, por terem ocorrido uso de alíquota do ICMS incorreta por estas empresas ou contribuintes. Essas irregularidades foram constatadas no período compreendido entre 1º de maio de 2018 e 31 de março de 2023 e devem ser regularizadas também até 30 de junho de 2023 mediante pagamento do imposto devido. Conforme notícia divulgada no portal do SPED, no dia 9 de maio de 2023, foi publicada uma nota orientativa do ICMS monofásico, na versão 1.2, que instrui a escrituração das operações com ICMS monofásico, ou seja, os combustíveis que passaram a ser tributados com esta modalidade de tributação. E isto a partir dos novos códigos de situação tributária criados pelo ajuste CINEF 01 de 2023. Com a publicação da nota técnica, primeira nota técnica de 2023, da nota fiscal eletrônica, adotando os códigos de situação tributária número 2, 15, 53 e 61, a escrituração das operações seguirá as instruções que se acrescentam às demais publicadas no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI. O programa Validador Assinador, o PVA, será disponibilizado ainda neste mês de maio com as novas regras atualizadas. Relativamente às alterações do regulamento do ICMS do Estado, tivemos a prorrogação até 31 de dezembro de 2032 do crédito presumido de ICMS adicional de 3,5% concedidos ao estabelecimento industrial importador de veículos automotores novos nas saídas de veículos importados. Essa alteração, promovida pelo Decreto 57.025, tem respaldo no Convênio 190 de 2017, que é aquele convênio que foi resultado da Lei Complementar 160, que teve por objetivo combater a guerra fiscal entre os estados. Em termos de alterações da Instrução Normativa do Estado também, a 45/98, destacamos apenas a normativa número 35, que especifica relação de estabelecimentos remetentes e destinatários de diferimento parcial nas saídas internas de bobinas e chapas de aço, promovidas por centro de distribuição da usina produtora com destino a estabelecimento industrial enquadrado no Código 2599-3/99 do CNAE. Então, eram estas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada, comentamos que estávamos aguardando a oficialização, através de uma portaria, da nova tabela de descontos previdenciários, afetada pela majoração do salário mínimo. Pois informamos que no último dia 8 foi publicada essa tabela através da portaria interministerial número 27,
que trouxe o novo limite mínimo de contribuição no valor de R$ 1.320, que é o valor do novo salário mínimo, vigente a partir da competência maio de 2023. Aproveito para salientar que a cota do salário família e o teto máximo da tabela de contribuição não foram alterados. Na semana passada, a Receita Federal, através de soluções de consulta, posicionou-se em relação a 2 temas importantes. O primeiro deles diz respeito à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Através da solução de consulta número 95, a Receita Federal esclareceu que a receita decorrente de exportação por intermédio de empresa comercial exportadora é imune à incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, mas desde que a exportação seja efetivada em até 180 dias, contados da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora. Segundo a Receita Federal, caso não ocorra exportação dentro desse prazo de 180 dias, a empresa comercial exportadora passa a ser a responsável tributário pelo pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta devida. A Receita Federal também esclareceu que o artigo 9º da IN 2053 de 2021, que trata da proporcionalidade da incidência da CPRB para o caso das empresas que se dedicam a outras atividades, não se aplica às empresas que se dedicam apenas à produção de itens listados no seu anexo 5º. O outro posicionamento da Receita Federal foi através da solução de consulta número 87 e diz respeito aos valores pagos a título de ressarcimento de despesas arcadas pelos empregados com internet e consumo de energia em decorrência da prestação de serviço no regime de teletrabalho. Segundo a Receita Federal, esses valores não devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias nem na base para fins de retenção do imposto de renda retido na fonte. Contudo, para a caracterização do aspecto indenizatório dos valores percebidos, o beneficiário deverá comprovar as despesas mediante documentação hábil e idônea, afastando, por conseguinte, a incidência das contribuições previdenciárias e do imposto de renda na fonte. Quanto à dedutibilidade dessas despesas, a Receita esclareceu que, atendidas essas condições e sendo os gastos com internet e energia elétrica do trabalhador em teletrabalho necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, as despesas poderão ser consideradas como dedutíveis na determinação do lucro real, desde que o beneficiário comprove, mediante documentação hábil e idônea, os valores despendidos. Também gostaríamos de informar que, com a majoração do novo salário mínimo para R$ 1.320, os microempreendedores individuais deverão ficar atentos, pois a partir da competência maio, a parte da sua contribuição relativa à Seguridade Social será reajustada, já que a mesma é variável e equivale a 5% do salário mínimo. Dessa forma, a parcela da Seguridade Social na contribuição do MEI passa a ser de R$ 66, com exceção do MEI transportador autônomo de cargas, cuja contribuição para a Seguridade Social é de 12% do salário mínimo, passando a sua parcela do INSS, a partir de maio, para o valor de R$ 158,40. Encerrando o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, informamos que foi publicada no portal SPED nova versão do Manual de Orientação do Usuário da FD-REINF, trazendo atualizações relacionadas à versão 2.1.2 dos layouts com os ajustes publicados na nota técnica 1 de 2023. Desejo a todos uma ótima semana.